Oiê, meninas, boa tarde, tudo bem com vocês? Um pouco sumida, né? Mas eu prometi, tô cumprindo aqui pra vocês. Vou estar fazendo um passo a passo aqui pra vocês da simetria dos olhos e do cabelinho, né? Da gente como montar um cabelinho. Bom, eu já risquei todos os moldes. Esse molde é da minha apostila, que ainda está à venda. Que eu fiz o lançamento, né? Na live com vocês, que é onde você pode montar, são peças avulsas, né? E você monta o painel conforme você quer. Você pode escrever bem-vindos, dia da árvore, dia das crianças, primavera, enfim, o que vocês acharem melhor. Os personagens, vocês mudam as cores, a posição, aproveitando o molde. Então, o que eu vou estar fazendo com vocês hoje vai ser essa menininha. Aqui eu fiz na versão morena, vou fazer aqui na versão de tom de pele mais claro, né? Então, esse molde eu não vou estar disponibilizando para vocês, porque ele é da minha apostila. Mas quem tiver interesse, essa apostila ainda está na venda, está no meu catálogo de venda. Já tá toda prontinha, toda vetorizada, tudo certinho, tá bom? E dá para vocês montar diversas coisas, né? É só vocês mudarem as cores, tom de cabelo, posição dos braços, como eu vou estar explicando hoje, que eu vou estar mudando a posição desse bracinho aqui, tá bom? Então, vamos lá. Eu já risquei todos os moldes, esse aqui é o do rostinho. E eu vou explicar para vocês o que foi que eu fiz. Eu dividi ele no meio, tá? Isso é só para vocês entenderem como que é mais ou menos a simetria, tá? Não que vocês tenham que fazer em cada peça de vocês, mas é sempre bom vocês terem noção da onde tá o meio. Então, se eu fizer fazendo isso, eu sei aqui, eu já dividi o meio, e se eu fosse fazer assim, eu também saberia o meio, só que eu não vou colocar o olhinho, o nariz dela aqui no meio, porque não bate com as orelhas, certo? Então, é isso que a gente tem que observar. Então, eu pegando essa ponta da orelha, final dessa ponta da orelha aqui, e eu marcando uma linha reta, ela vai vir nessa medida aqui, da orelha, certo? Um pouquinho abaixo da metade. Então, eu sei que aqui é o meu meio, na parte desse rosto. Por quê? A testa tem que ser maior, e essa parte seria a parte das bochechas, certo? Se eu fizer ele ao contrário, ele vai ficar os olhos muito lá em cima e não vai dar um encaixe com o cabelo. Esse rostinho, ele não tá um rosto de frente, ele tá meio de lado, ó. Deixa eu pegar a bonequinha pra vocês verem. Tá vendo? Ele tá meio de lado, como se ela estivesse olhando meio de lado. Ela não tá totalmente com o rosto de frente. Então, isso é uma coisa também que tem que ser observado. Então, observando isso, o meu risco vai dar exatamente aqui, certo? Eu vou pegar o final da ponta da orelha aqui e eu vou traçar um risco. E eu sei que esse meio meu aqui vai ser a ponta do nariz, que ele pode até vir um pouquinho mais para baixo aqui, mas aqui até aqui seria a parte do meu nariz, e aqui seria as duas bochechas, e aqui eu encaixaria os olhos, certo? Então, o que eu vou estar fazendo agora? Eu cortei também o cabelinho, tudo tá lá na apostila, e esse cabelinho ele vai exatamente aqui, assim, ó, encaixado. Então, a gente tem que posicionar o cabelo pra gente ter mais ou menos uma noção do que a gente tá falando dos olhos. Então, percebe que aqui já meio que bateu, né? Ó, eu vou estar encaixando aqui e vou estar encaixando ele aqui. Então, eu vou estar pegando meus olhinhos, que eu posso estar trabalhando com vários modelos de olhos, depende do que vocês têm, da proposta que vocês querem. Por exemplo, esse daqui, ele é o da Raquel Camelo, é o RC08, tamanho M, tá? Eu vou estar fazendo, que é o mesmo que eu fiz na outra menininha. E eu vou estar colocando ele aqui. Então, eu sei que essa aqui é a minha linha, onde eu vou ter que posicionar os olhos, certo? Então, eu venho aqui, eu encaixo o olho aqui, próximo dessa linha. E o outro aqui, próximo dessa linha. Aí, eu tenho que começar a perceber, olha, esse olhinho aqui, ele já ficou muito próximo do nariz, certo? Só que como ela está de lado, o risco do meu nariz não vai ser aqui. O risco do meu nariz, ele vai ser de lado. Ele vai ser assim, ó. Não vai ter esse risco aqui. Vai ser de ladinho assim, e aqui vai ser a parte da boca. Então, nós vamos posicionar melhor esse olhinho. Tudo próximo dessa linha.
vocês pegam, levantam ele assim, pra vocês observarem, pra vocês verem, porque a gente olhando ele assim é uma posição de olho. Se você olhar assim, você vai perceber que ele tá reto ou se ele tá torto, tá? Então, pra mim aqui, eu acho que ele tá na medida certa, porque se eu colocar o cabelo um pouquinho mais pra cá, ó, ele já dá também o destaque, mas ela poderia vir um pouco mais pra cá. Se eu tirar esse cabelo, você vai perceber que o olho, ele tem a sensação de que ele tá torto, ó. Eu vou pegar a régua pra vocês verem. Ó, se eu manter essa linha aqui, ele subiu um pouquinho, ele desceu um pouquinho. Só que como o olho dela, o rosto dela está de lado, a gente também tem que observar isso, tá? Então, aqui, ó, eu encaixando o cabelo, pra mim ele tá perfeito. Tá certo? Então, pra mim aqui, eu acredito que ele tá um pouquinho torto só. Aí, a gente posiciona essa ponta aqui com essa ponta, tá? Então, se ele fosse um rosto totalmente redondo, eu não cortei nada redondo aqui. Se ele fosse um rosto totalmente redondo, seria redondo e reto pra gente, né? A posição das orelhas iguais, o tamanho igual. Porque como ela está de lado, então essa orelha aqui, ela é menor, e essa orelha aqui, ela está destacando mais. Por quê? Ela está de lado, ela está com o rosto de lado. Mas seria essa posição. Então, essa daqui seria a parte da simetria, tá? Então, tá tudo encaixado, perfeito, tá batendo aqui, tá batendo aqui. O meu narizinho vai ser de lado, tem espaço para fazer os cílios, ó, tá? Mesmo que esse fique tampado, não tem problema, a gente vai estar fazendo os cílios antes. Então, ele já deu o encaixe aqui perfeito, tá certo? Então, o que agora, o próximo passo que a gente vai fazer? Nós vamos fazer a sombra nesse olho,